Olá, pessoal. Vamos iniciando então o módulo Vênia conjugal e vícios redibitórios. É um tema também bem importante sobre questões que podem afetar o imóvel, questões que o inquilino também muitas vezes vem nos trazer sobre liberação do imóvel, de multa porque tem problemas, e também quanto à questão de quem assina o contrato de locação, né, quando existe casamento, enfim. Então, cônjuge assina o contrato de locação, é obrigado ou não? Então, muitas vezes o esposo quer alugar o imóvel, é casado, minha mulher não assina, ou vice-versa, enfim, não é obrigado a assinar. Então, o que é importante a gente entender? O contrato de locação ele pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a 10 anos. O que é vênia? Vênia é a concordância, né, a obrigatoriedade de assinar este contrato, este cônjuge junto do nosso locador. Né? Então, eu sou casado, eu vou fazer um contrato de locação abaixo de 10 anos, a minha esposa ela não é obrigada a assinar este contrato de locação. Apenas se eu tiver que alugar este imóvel por 10 anos ou mais, então a minha esposa tem que estar concordando com isso. Então eu preciso da vênia dela para que ela possa concordar com isso. Tá? E tem um parágrafo único da lei que é ausente a vênia conjugal, né? Então o cônjuge não estará obrigada a observar o prazo excedente. Tá? Ou seja, caso eu faça uma assinatura de um contrato acima de 10 anos, eu não pego a minha vênia de acordo, né, a concordância com a minha esposa, ela não é obrigada enfim, se comprometer lá com o prazo que ficou excedente, ela não é obrigada a isso, tá? Então, deixando claro que o contrato de locação ele pode ser assinado por um dos cônjuges, dependentemente ali do estado civil, tá? Se for contratos abaixo de 10 anos. Porém, nós sabemos que aqui na Luage Imóveis, uma questão de segurança, a gente sempre assina com a vênia do proprietário cônjuge, porque a gente sabe que às vezes a lei diz uma coisa, mas a prática diz outra. Então já ocorreram situações de esposas, de maridos, nem saberem que estava sendo locado o imóvel e o dinheiro não estava indo para ele também e deu problema no imobiliário. Então, por uma questão de segurança, nós aqui daí sim, nós vamos colocar daí, não estamos mudando a lei, né? Nós estamos vendo que a lei é uma coisa, mas a prática, para evitar problema, a gente coloca ali mais uma pedra. Não, tudo bem, a lei diz aqui, mas a gente gostaria que a sua esposa ou seu esposo também assinasse, porque vocês também têm aqui um regime de casamento que compraram o imóvel juntos aqui, dá para ver ali, vocês fizeram uma união de bens ou vocês têm separação parcial de bens, mas vocês adquiriram junto esse imóvel após o casamento, então é dos dois, então a gente prefere que o cônjuge assine uma questão de segurança e problemas para que a imobiliária não seja vista como fez algo errado, né? Porque o cliente, a primeira coisa que ele vai imaginar é que a gente fez errado porque não pegou a assinatura dele como proprietário também, tá? A questão do locatário que ele quer sair do imóvel por causa de defeitos, agora sendo isento de multa, tá? Agora falando sobre defeitos do imóvel. Então, a obrigação do locador na lei, né, o artigo 22, diz bem claro que ele tem que responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Ou seja, os vícios do imóvel, então se eu estou alugando um imóvel que está com um vício oculto lá de infiltração, aquilo ali é responsabilidade do proprietário. Então, o proprietário lá, o locador, ele tem que arrumar aquilo porque o locatário não tem culpa daquilo. Ele alugou um imóvel e tem que estar em perfeitas condições, né? Então, ele não quer aquela infiltração, ele não vai arrumar, então o proprietário tem que arrumar e dar um jeito sobre aquilo. E os vícios redibitórios, que aí nós temos um amigo lá que eu chamo, que é o Código Civil. Então, é importante entender que a lei do inquilinato, ela é a lei das locações. Então, quem trata da lei do inquilinato quem trata das locações é a lei do inquilinato, e o Código Civil também caminha junto, né? Vai acompanhando a lei do inquilinato em algumas questões. Uma das questões é os vícios redibitórios,
Que aí diz lá no Código Civil, no artigo 441, que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso, a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Então, o que a gente pode tirar de entendimento do Código Civil junto lá da lei do inquilinato, junto da obrigatoriedade, enfim, também, né? Ou seja, em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento no preço. Quando a gente está fazendo ali um contrato de algo que está com um problema, né? Tendo conhecimento dos vícios, enfim, quando celebrou o contrato, daí não tem garantia. Então, se eu tenho conhecimento daquele imóvel que eu estou fazendo ali, a locação, que eu estou ciente que aquilo ali tem problema, enfim, eu não posso, então, simplesmente rejeitar depois a coisa porque tem problema. Porque o problema não era oculto, o problema está ali, eu estou tendo conhecimento. Então, se eu estou tendo conhecimento e fazendo, eu estou renunciando, existe uma renúncia tácita da garantia. Eu estou renunciando o meu direito porque eu estou vendo que tem problema. Tá? Então, o vício ele tem que ser oculto. Tá? O vício não pode ser de conhecimento, digamos assim, né? E depois eu sabia e agora estou me fazendo aqui que eu não sabia. Coisa desse tipo, sabe? E aí, muitas das vezes, acontece essa questão do entendimento do locatário, achar que ele pode, então, sair do contrato da locação, porque ele alugou o imóvel que não estava pintado, e estava com um vidro quebrado, ele não entrou em acordo ali com o proprietário que ia arrumar o locador, ele disse que ele ia arrumar, por ele estava bom assim, aí chega um determinado momento ali, ele... não, mas não gostei disso aí, não tá legal, por exemplo. Eu quero exercer meu direito de arrependimento. Aí até tem a figura aí do nosso amigo o Celso Russomano, né, da Patrulha do Consumidor. Eu gosto muito de comentar sobre isso, porque já houveram pessoas querendo, inclusive, chamar ele, um cliente uma vez, dizendo que ia chamar a Patrulha do Consumidor por causa da locação, né, que ele queria se arrepender do imóvel que ele alugou e ele viu que era muito velho e aí não quis mais. Lá no contrato de locação diz que o nosso locatário ele está alugando, né? E ele tem ciência, ele mesmo está assinando que ele tem ciência do real estado do imóvel que ele visitou, enfim. E ao mesmo tempo, o direito de arrependimento ele não existe na lei do inquilinato, porque a lei do inquilinato não é o Código de Defesa do Consumidor. Né? E sim a gente usa a lei do inquilinato. E na lei do inquilinato não existe um direito de arrependimento da coisa. E sim, obviamente, voltando ao que a gente estava falando aqui lá sobre a questão da questão dos vícios redibitórios, dos vícios ocultos, que obviamente os vícios e defeitos anteriores à locação são do locador, que ele tem que arrumar, enfim. Isso não quer dizer que tem que dar direito ao locatário de ele, qualquer coisinha, ele querer sair do imóvel por arrependimento de 7 dias, porque ele assinou um contrato agora, chegou no imóvel, ele não gostou da orientação solar também, coisas desse tipo, do vizinho barulhento, coisas assim, eu quero sair do imóvel e eu quero o direito de arrependimento e eu não quero pagar multa. Isso não existe, tá? O direito de locação, o direito de arrependimento ele não está dentro do contrato de locação, e aí sim, o locador ele tem as suas obrigatoriedades de arrumar o imóvel por esses vícios ocultos, infiltrações, problemas de elétrica, outras questões ele tem obrigação em arrumar, mas não dá direito de arrependimento de outras questões para o locatário. Pode o locador não querer pet, idoso ou criança no imóvel? Isso também é uma coisa que, infelizmente, acontece muito proprietário de colocar imóvel para alugar e quer dizer que não quer criança no imóvel, que não quer alugar para jovem. Já aconteceu isso, né? Para estudante, enfim. O que é importante entender esse proprietário, né? Voltando lá na questão social do contrato de locação, ele tem um fundamento social a locação. Né? E o locador tem o direito de selecionar um inquilino com base em critérios objetivos, como capacidade de pagamento e referências em antecedentes criminais. Então, por exemplo, ele pode não querer
alugar um imóvel para uma pessoa que não tem renda o suficiente para pagar aluguel, ele pode. Pode ele não querer alugar porque essa pessoa tem antecedentes criminais como tráfico, Maria da Penha, enfim, né, ele matou alguém, assassinato, enfim, pode. No entanto, é importante respeitar as leis de combate à discriminação, que aí existe esse problema, que aí a exigência de um perfil de inquilino, que ele não é o de antecedente criminal e não é o de renda, que não é um critério objetivo de capacidade de pagamento, ele não pode exercer o perfil de que ele não quer alugar para homossexuais, por exemplo, que isso infelizmente acontece, porque pode configurar uma discriminação se estiver relacionada à característica protegida por lei, como raça, religião, orientação sexual e entre outros. Então ele não pode simplesmente chegar lá, eu não quero alugar para uma criança, com família com criança, eu não quero alugar com família com idoso. Ele não pode, eu não quero que o meu locatário seja um idoso, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque nós temos o Estatuto do Idoso, que protege o idoso, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança e o adolescente. Eu não quero alugar para pessoas, para japoneses, para chineses, para africanos. Não pode, isso não pode. Tá? Só para questões que são relacionadas a pagamento de antecedentes criminais. E a imobiliária também não pode dizer que vai pegar o imóvel e mesmo assim vai botar para alugar, porque também ela está agindo errado, ela está agindo conivente com esse locador. Ela tem que chegar, porque ela é uma empresa, ela tem um cunho social também, e ela sabe do que ela está fazendo, ela não pode concordar com o locador, ela tem que chegar para o locador, olha, infelizmente, nós aqui da imobiliária não vamos poder trabalhar o seu imóvel, porque o senhor está indo contra o Estatuto do Idoso e do Adolescente, determinando que o senhor não quer alugar para uma família que tenha criança. Então a gente não pode negar um inquilino por essa questão. A gente pode negar a aprovação do inquilino por uma questão de capacidade de pagamento ou antecedentes criminais. Agora, se ele tem um filho de 5 anos e o seu receio é que é alugar para uma criança porque vai riscar a parede, eu não posso fazer isso. A imobiliária não vai fazer isso, então nós não podemos seguir adiante. Infelizmente, nós não podemos trabalhar o seu imóvel. Infelizmente, a gente não vai ser conivente com essa questão, porque foge dos princípios da lei e foge dos princípios da empresa. A empresa ela tem que andar direitinho de acordo com a lei. Locatário é obrigado a pagar seguro-fogo. Outro tema muito importante. A obrigação do seguro-fogo de contratação é do locador. Então, é do proprietário. A lei determina lá que é a obrigação do locador, salvo disposto em contrato. Ou seja, a obrigação do locador é de contratar e também de pagar, salvo disposto em contrato. Então ele é obrigado a contratar, ele é obrigado a pagar, mas ele não quer pagar. Ele é obrigado a contratar, ele é obrigado a pagar, mas ele não quer pagar. Pode? Pode. No contrato de locação de 100% das imobiliárias, o seguro-fogo é pago pelo inquilino. Assim como o IPTU, assim como o condomínio. Porque também essas obrigações são do proprietário, de pagar condomínio e pagar IPTU. Mas ele pode, porque a lei determina, salvo disposto em contrato, que ele pode passar esses custos para o locatário, e ele vai passar, porque ele não quer ter mais prejuízo, ele quer ter lucro. Então ele vai passar esse custo do seguro-fogo para o locatário. Mas a contratação e a obrigatoriedade da contratação sempre será do locador, assim como diz o artigo 22 da lei. Caso não exista no contrato, por exemplo, agora a questão de pets, tá? Eu estou trazendo vários pontos aqui que pode parecer que não estão em conjunto, alguns outros não e outros sim, mas é porque o nosso curso ele é simplificado, ele é para ser direto nos pontos que mais acontecem aí de abordagens. Então, sobre os pets, podem ser proibidos no contrato de locação por vontade do locador, voltando lá no que a gente estava conversando. Caso não exista no contrato de locação cláusula de proibição, o locador não poderá, no curso da locação, proibir. Ou seja, eu posso proibir um pet no meu apartamento, no meu inquilino? Posso. Eu não posso proibir criança, eu não posso proibir idoso. Eu não posso proibir pessoa de religião que eu não concordo. Eu não posso proibir orientação sexual. Agora, eu posso proibir pet. Tá? Isso eu posso.
no meu apartamento. Ah, mas o condomínio deixa. O condomínio não, ele tem uma lei que o condomínio não pode proibir. Sim, existe uma lei, né, que os animais podem existir no condomínio, desde que, claro, que eles não tragam nenhum tipo de problema de segurança, não sejam animais ferozes ou animais selvagens, enfim, ou que tragam riscos de saúde, enfim, né? Tem que também cuidar isso, né? Porque não pode ter um cavalo, um animal de uma vaca dentro do apartamento. Né? Agora eu posso ter dois gatos, dois cachorros, pode, não dá problema. Agora, o condomínio não pode proibir, mas eu sou o proprietário da minha unidade. E o meu imóvel, quem manda sou eu, não é o condomínio. Então eu posso proibir de ter o meu locatário um pet. Tá? Então isso tem um recurso especial no STJ, que está aí o link também, é 1783076, que explica sobre essas questões um pouco mais aprofundado. Quem gostar de saber pode dar uma lida melhor, mas o locador, o proprietário, pode proibir pet, e sim, a imobiliária pode daí trabalhar um imóvel e colocar que não aceita pet. Não há problema algum e não existe nenhum tipo de contra a lei, enfim. A gente sabe que a sociedade cada vez mais tem pets, os proprietários que não se acostumarem com isso vão perder alguns clientes, mas existem muitos ainda que não se importam com isso, que se importam com os móveis, enfim, porque estão alugando um imóvel com um sofá lá e não quer que um gato ou um cachorro acabe estragando aquele imóvel, então ele pode, por lei, proibir o pet na locação. E sobre as questões do direito de usar de propriedade, né, o direito de usar e gozar e dispor das coisas dentro da sua função social, desde que não faça delas uso proibido por lei e de reavê-las de quem injustamente as possua. Então, isso é o direito de propriedade, né? Então, isso que dá o direito deste locatário, desse locador, não querer que este inquilino tenha um pet dentro do imóvel dele. Porque ele tem com o direito de propriedade de direito de usar e gozar e dispor das coisas dentro da sua função social, desde que não faça uso delas proibido por lei. Então, como não é proibido por lei proibir pet, ele pode. Ele pode proibir. Agora, como é proibido por lei ele proibir raça, orientação sexual, criança, idoso, é proibido ele proibir, o direito de propriedade está bem claro, dizendo que então ele não pode. Por quê? Por causa da função social. Certo, pessoal? Fico aqui então com esse módulo e agora a gente vai para o nosso último módulo, que seriam as garantias legais das locações. Muito obrigado.